A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe nosso lar, nossa família, nossos projetos, nossos sonhos, nosso lar, nossos filhos, não só hoje, mas para todos sempre e sempre. Amém. Queridos, hoje, nosso momento Bíblia, começando aqui, segunda-feira, vamos meditar na palavra de Deus, do que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1 de Jó, versículos 20, 21 e 22. Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao 22, onde a palavra do Senhor nos diz. Versículo 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. 21. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé tomou. Seja louvado seja o nome do Senhor. 22. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Repetindo, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés alguns. Queridos, aqui uma história muito conhecida de Jó. Todos conhecem a história de Jó, creio eu. Pelo menos todos têm conhecimento da palavra de Deus. Queridos, e aqui nós vemos um turbilhão de notícias ruins para Jó. Detalhe, as notícias de Jó não foram que nem a gente, que às vezes nós temos uma notícia ruim hoje, demora 3, 4 dias, ou às vezes uma semana, ou dias ou meses para ter outra notícia ruim. A de Jó foi uma sequência que, assim que um terminava de dar uma notícia, já chegava outro e dava uma notícia ruim sobre alguma perda dele. Ele perdeu gado, perdeu filhos, perdeu propriedades, ele perdeu tudo que ele tinha. A única coisa que lhe restou foi a saúde, que também assim, no fim, foi afetada. Mas aqui o texto diz que em nenhum momento Jó culpou a Deus. Jó simplesmente ele se prostrou no chão com sinal de humildade e adoração a Deus e expressou as palavras que nu veio e nu partirá da terra. E que Deus tirou, Deus o deu e Deus tirou, bendito seja o Senhor. Queridos, esse texto traz um grande aprendizado. Eu conheço pessoas que deixaram de servir a Cristo, outras que infelizmente até ateu viraram, por culparem a Deus por algumas perdas em sua vida. Como a morte de um ente querido, de um pai, de uma mãe ou de outra pessoa. E a gente tem que entender que a gente já nasce sabendo, até Cristo veio, nasceu e também morreu. Todos nós temos um dia de nascer e um dia de morrer. E a diferença, se vamos morrer novo, meia idade ou idoso, não muda a dor e o luto daqueles que nos perdem, daqueles que vão prantear a nossa partida. Mas nós temos que saber, queridos, que Deus não é culpado. Deus não é culpado pelas nossas perdas. Nós queremos atribuir a Deus frustrações, muitas das vezes nós passamos devido às nossas escolhas, nossas perdas, mas Deus não é culpado. E em tudo Deus tem um propósito. Nós não podemos culpar a Deus. Queridos, até as pessoas que não acreditam em Deus, na hora da morte elas vão clamar por Deus, pedindo misericórdia para não morrer. Muitos são ateus, muitos não acreditam em Deus, muitos deixaram de servir a Deus apenas por um oba-oba ou por uma frustração, porque querem culpar Deus em vez de enfrentar a realidade. Que nós perdemos alguns entes queridos, como eu já perdi, vocês já perderam, e um dia outros vamos perder quando a gente partir, e isso faz parte do ciclo da vida. E nós não podemos culpar a Deus por causa disso. O que nós temos que se preocupar é buscar a salvação em Cristo Jesus. Mas as pessoas não querem buscar o Evangelho. As pessoas não querem viver Cristo. Por quê? Não querem viver o cristianismo. Porque o Evangelho é a própria palavra de Deus, não é religião. E o Evangelho nos confronta. Ele nos confronta a largar a prostituição, a largar a bebida, o adultério.
não nos confronta a não estar mais sendo beberrões, libertar das drogas, de várias coisas que não agradam a Deus. Mas como a nossa natureza pecaminosa ama o pecado, a gente tem a tendência, muitos, a culpar a Deus pelas perdas e frustrações e não enfrentar a realidade e buscar continuar vivendo a sua vida de práticas ilícitas que Deus abomina, em vez de enfrentar a realidade e não culpar a Deus, mas sim entregar a sua vida a Cristo para que Cristo transforme a sua vida. Todos nós vamos morrer um dia, queridos, e não vai mudar, como eu falei. Independente da idade que nós morramos, aqueles que vão prantear o nosso luto ao nosso redor, não vai mudar a dor. A dor vai ser a mesma, o luto vai ser o mesmo. Porém, nós temos que preocupar com a nossa salvação. Nós não devemos culpar a Cristo. A única culpa que Cristo carregou foi a nossa, que nos levava para o inferno. Estávamos condenados ao fogo do inferno, mas Jesus Cristo de Nazaré nos poupou da condenação eterna, dando sua vida na cruz por nós, deixou o seu Espírito para habitar em nós e foi nos preparar um lugar. A única culpa que ele carregou foi a culpa que ele não merecia, que foi a de carregar os nossos pecados e dar a vida na cruz. Foi preso, humilhado, blasfemado, esbofeteado, chicotado, colocaram uma coroa de espinho e ainda crucificaram ele na cruz. E antes disso ainda fizeram, depois de todo o castigo, antes de morrer, fizeram carregar seu próprio madeiro de sua própria cruz, para assim morrer por mim e por você. E ele tinha essa culpa? Não! Ele podia muito bem colocar a culpa na gente e não ter morrido por nós. Mas ele não fez isso, ele carregou a culpa sobre ele. Então, a única culpa que Cristo tem foi uma culpa que não era sua. Ele carregou de bom grado, por amor, para nos trazer vida eterna. Então, medite nisso. Não deixe se enganar. Não deixe Satanás iludir sua mente e fazer com que você venha culpar a Deus por suas frustrações ou por suas perdas. Aprenda a enfrentar a realidade, a ter maturidade espiritual. Aprenda a aceitar a vida como ela é. Você não vai mudar a vida. Aprenda a aceitar a realidade, enfrentá-la e aprenda a abrir o coração e viver para Cristo, porque é algo grandioso na sua vida. Mas se você continuar iludido, você não vai viver nada de Cristo na sua vida, infelizmente. Mas Cristo está a bater à tua porta. Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então, que vemos meditar nessa palavra. Não vemos deixar o engano bater na nossa porta, mas sim abrir a porta, porque a verdade está a bater na porta, que é Cristo. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nosso lar e que fiquemos com essa palavra de Deus no nosso coração, em nome de Jesus.